Dor. Esta é a reclamação mais comum nos pacientes que sofrem com problemas nos ombros. Mas para a maioria, toda dor no ombro é chamada de bursite. E hoje, no programa Pílulas de Saúde, nós recebemos o ortopedista Dr. Lucas Ramadã, que vai explicar pra gente que nem toda dor no ombro é bursite. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Antes de começarmos a falar sobre propriamente a bursite e as demais patologias do ombro, eu trouxe um pequeno modelinho para que os telespectadores possam entender exatamente aonde ocorre a bursite, onde ocorre a tendinite. Aqui a gente pode ver uma estrutura óssea que é o húmero, ele está articulado com a glenoide e ao redor dele nós temos algumas estruturas musculares e ligamentares. Aqui são os tendões do manguito rotador e a bursite nada mais é do que uma bolsa sinovial que recobre estas estruturas aqui e que, eventualmente, a partir de alguns movimentos repetitivos ou outros tipos de trauma, ela pode se inflamar. O que pode contribuir para o aparecimento dessa dor no ombro? Diversas são as causas que podem determinar essas dores no ombro. As principais são decorrentes de movimentos repetitivos, muitas vezes atividades repetitivas nas academias, as mulheres de casa que constantemente fazem serviços manuais como faxinas, estender roupas no varal. Limpar vidro. Sem dúvida nenhuma. Arear a panela. Exatamente. Todas essas atividades das mulheres do dia a dia, associadas com os atletas, ou as pessoas que gostam de fazer ou praticar musculação, são movimentos repetitivos que podem determinar dores no ombro. Isso são as principais causas dessas dores que podem aí influenciar tanto a bursa como os tendões. Existe alguma relação da dor nas costas com a dor no ombro? Existe. Muitas vezes as dores nas costas, por má postura, por estresse, isso pode determinar uma dor irradiada para o ombro e muitas vezes o paciente acaba se confundindo. Ele refere uma dor no pescoço ou uma dor nas costas que vai irradiando para o ombro e vice-versa. Algumas vezes as dores nos ombros, como o paciente acaba muitas vezes tendo dificuldade para movimentar o ombro por conta dessas alterações na sua articulação, ele pode começar a sobrecarregar as musculaturas que estão ao redor do ombro. Então os músculos cervicais e os músculos dorsais podem começar a doer também. Então existe muita associação com as dores nas costas, que comumente chamamos de dorsalgia, cervicalgia, que são as dores no pescoço, associadas com essas dores no ombro. Existe alguma relação entre a atividade física e a dor no ombro? Sim, muitas vezes a atividade física, se feita de maneira exagerada, não orientada, muitas vezes ela pode, como todo excesso, ela pode determinar algumas dores nas articulações, principalmente nas articulações do ombro. Agora, tenistas, golfistas, esse tipo de esportista que usa muito o ombro, eles tendem a desenvolver mais lesões do que as pessoas que não fazem esse tipo de esporte? É importante dizer que dentro da ortopedia a gente até estuda algumas patologias que são direcionadas ao tipo de atividade esportiva. Então, muitas vezes o golfista, por exemplo, ele tem até uma lesão que não é no ombro, é no cotovelo, que a gente chama de golf elbow, que é uma dor na articulação do cotovelo. O mesmo pode acontecer com o ombro. Então, nadadores, jogadores de arremesso como o pitcher do beisebol, que arremessa a bola, o jogador de handball, todos esses atletas podem, à medida em que eles utilizam demais a articulação do ombro, eles podem desenvolver patologias relacionadas às estruturas do ombro. Sem dúvida nenhuma, isso acontece e é muito frequente. A tensão emocional e o estresse podem determinar muitas dores nos ombros. Como? Muitas vezes o paciente que está estressado, ele acaba contraindo demais a musculatura durante o trabalho, o estresse, principalmente durante o trabalho, que nos dias de hoje existe muita pressão dentro do trabalho. O paciente acaba muitas vezes má postura, contraindo demais a musculatura cervical e a musculatura das costas, e isso pode determinar, sim, dores irradiadas no ombro. É aquela tensão, né, doutor? A gente vê que algumas pessoas, às vezes, no trabalho ou até mesmo na academia, quando estão fazendo algum tipo de exercício, elas ficam tensionadas, a gente percebe que o ombro tá duro, né? Isso daí realmente desencadeia um tipo de lesão? O que acontece mais são as dores que a gente considera as dores musculares ao redor do ombro. Então, a gente muitas vezes tem que perguntar para o paciente como é que está o dia a dia dele, como é que está, se anda estressado ou não. Eu
particularmente gosto de perguntar muito como que é a postura dele durante o trabalho, como ele se senta, porque isso tem forte influência nas dores nos ombros. Agora, os exercícios bem feitos, eles podem ajudar ou prejudicar uma pessoa que tenha dor no ombro? O exercício bem feito, feito de maneira moderada, sem exageros, de forma orientada, sempre vai trazer benefícios para quem pratica. O alongamento é fundamental, doutor? O alongamento é muito bom, o aquecimento juntamente com o alongamento são fundamentais para poder iniciar uma atividade. O tabagismo exerce uma influência negativa, principalmente nos casos de pós-operatórios, pois o tabagismo altera a vascularização do tendão. Nos casos de cirurgia, uma cirurgia bastante comum que nós fazemos é a reparação do tendão rompido, que geralmente são esses tendões que se rompem ao longo dos anos. Nós fazemos uma cirurgia em que ocorre uma reparação desse tendão, colocamos ele, na verdade, costuramos ele novamente no seu leito ósseo, e para isso é importante que ocorra uma boa vascularização, para que haja uma cicatrização efetiva. O tabagismo ele influencia negativamente, pois ele atrapalha essa vascularização, ele atrapalha essa cicatrização. Então a gente sempre orienta os pacientes, principalmente os tabagistas, para que evitem, principalmente nesse processo de recuperação, o tabagismo. Tá certo. Existe alguma relação entre a tendinite e a dor no ombro? A tendinite, juntamente com a bursite, talvez sejam as patologias mais comuns no consultório de um especialista de ombro. A tendinite nada mais é do que repercussões nos seus tendões, repercussões inflamatórias no tendão, por movimentos repetitivos, por traumas, e muitas vezes essa tendinite, se não bem tratada, ela pode evoluir até por uma ruptura do tendão, e aí ocorre a lesão do manguito rotador que eu falei anteriormente. Então a tendinite sim tem essa influência. Agora, além do relato do paciente que chega com a famosa queixa de dor no ombro, existe algum exame que a pessoa pode fazer e detectar uma dor no ombro? Sim, o exame físico, uma boa história são importantíssimos para podermos ter um bom diagnóstico, mas o exame de imagem também nos ajuda demais a finalizarmos um bom diagnóstico. Então, alguns exames importantes que costumamos fazer seriam as radiografias. Normalmente a gente sempre pede radiografias do ombro. O ultrassom é um exame barato e rápido, que também já mostra bastante coisa, mostra inflamações, mostra bursite, mostra tendinite, mostra eventuais rupturas. E, obviamente, se o paciente tiver condição, a gente pede um exame muito bom, que é o exame de ressonância magnética. É aquele exame um pouquinho demorado, mas que mostra perfeitamente todas as alterações dos tendões, dos ligamentos, das estruturas ósseas. Agora, a cirurgia é a única solução ou fisioterapia, tratamento alternativo como acupuntura pode amenizar ou melhorar uma dor no ombro? Olha, cada caso tem a sua indicação. Normalmente, as tendinites, as bursites, as lesões parciais do manguito são muito bem tratadas com fisioterapia, com analgésicos, eventualmente com infiltrações, anti-inflamatórios. Eu particularmente gosto de prescrever para o paciente acupuntura, porque ela tem uma função analgésica, ela tira um pouco desse estresse, dessa tensão emocional que o paciente muitas vezes chega para você no consultório. Então a acupuntura tem uma função como terapia alternativa muito boa. Em alguns casos, obviamente, o paciente tem uma ruptura completa do tendão, o paciente já fez o tratamento com a fisioterapia, não obteve sucesso. Nesses casos, a cirurgia realmente ela é importante, ela é a única saída, tem bons resultados, mas aí tem que saber quando operar, quando tratarmos de maneira conservadora. Cada paciente vai chegar para você e vai mostrar um tipo de lesão. E é isso que vai nos determinar o tratamento adequado. Agora, a cirurgia ela é muito sofrida, requer um tempo de repouso. No passado, as cirurgias do ombro eram bastante estigmatizantes. As cicatrizes eram grandes, o paciente tinha muita dor. Felizmente hoje, com o advento da artroscopia, que é um método onde nós fazemos os reparos das estruturas através do vídeo, com pequenos instrumentais e pequenas incisões, tudo isso facilitou muito, tanto para o cirurgião como para o paciente. A dor é menor, o tempo de hospitalização é menor e a recuperação também, o tempo de recuperação é menor. Obviamente, toda cirurgia demanda um pouco de programa de reabilitação. Então, o paciente certamente vai ter que ficar um tempinho de 4 a 6 semanas, dependendo do tipo de lesão, com a imobilização. Obviamente, não é
o tempo todo, tira durante o dia para fazer alguns movimentos, já começa a fazer um pouco de fisioterapia, mas para ter uma cicatrização efetiva, o paciente vai ficar aí alguns 2 ou 3 meses, dependendo da lesão, em recuperação. Mas certamente o benefício a longo prazo vai ser muito maior. Para retomar a atividade física depois de uma cirurgia como essa, um mínimo de 6 meses de repouso? Dependendo do caso, até menos. Atletas de alta performance, a gente consegue trazê-los aos seus níveis de atividade prévias por volta dos 4 meses. Lesões do tendão, do manguito rotador, de 4 a 6 meses. Isso vai variar de paciente para paciente. Obviamente, são casos individualizados, mas em média é isso que você falou, de 4 a 6 meses. Doutor Lucas, algum recado para o pessoal de casa que tem dúvida e quer entrar em contato com o senhor? Acho que é importante qualquer alteração no ombro que com o tempo não está surtindo efeito com analgésicos. Acho que é importante sempre procurar um especialista de ombro. Eu tenho um site, eu vou colocar à disposição de vocês, é o www.drlucasramadan.com.br www.drlucasramadan.com.br. É um site que tem uma série de explicações para o paciente. Lá ele pode tirar algumas dúvidas e qualquer necessidade pode escrever para mim que eu estou à disposição para tirar essas dúvidas. Muito obrigada, doutor. Vocês viram que nem toda dor no ombro pode terminar numa cirurgia. Escutou um barulhinho estranho, tentou um alongamento, não funcionou? Procure o seu médico. Continue ligados no programa Pílulas de Saúde e até a próxima.